Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Hoje é dia 28 de maio, sábado de manhã. Hoje eu estou trabalhando, tenho bastante serviço para fazer. Não consegui gravar ontem, na sexta-feira, como de costume eu gravo na sexta. Então, para não ficar sem nenhum conteúdo e sem atualização para vocês, resolvi gravar hoje. E eu gostaria de abordar algumas questões importantes. Considero importante que tivemos uma atualização lá no portal do STF sobre a revisão da vida toda. Já vou abordar com vocês esse tema. Mas antes de iniciar, gostaria de fazer um comentário, fazer uma abordagem sobre uma situação que ocorreu essa semana, tá? Antes de continuar, me apresento. Meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Também te convido, você que está me vendo agora, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda semana, quando eu publicar um conteúdo novo, você vai ser notificado, você vai ficar sabendo. De repente, pode ser algo do seu interesse, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Bom, o que eu gostaria de abordar para vocês antes de entrar ali no tema da revisão da vida toda? Vou mostrar o site para vocês, como que está. Vou abordar alguns artigos que constam ali no regimento interno da STF. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: a advocacia, os advogados, nós temos algumas restrições para divulgar o nosso trabalho. É proibido o advogado ele fazer captação de cliente, tá? O advogado ele não pode ficar informando o telefone, informando muitas coisas. O que a gente pode fazer é informar e-mail, pedir para as pessoas mandar e-mail, se inscrever em algum link para a gente retornar. E ainda com muito cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque a advocacia, ela precisa se manter, ela precisa ter seus clientes. Só que eu entendo que uma advocacia que ela tem credibilidade, ela alcança uma boa clientela. E eu confesso para vocês que eu conquistei uma boa credibilidade, principalmente com as pessoas que me veem aqui no YouTube, os aposentados. Eu consigo passar confiança para essas pessoas. Eu digo porque dezenas e dezenas de pessoas falam comigo toda semana e eu tenho casos novos todos os dias de revisões de direito previdenciário. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente decide ser correto, priorizar a credibilidade, eu aqui, Advocacia Gasparotto, Alex, advogado, eu prezo pelo meu nome, pela minha competência. Só que em contrapartida, eu prezo principalmente para as pessoas que estão me vendo aí, para defender os interesses dela. Eu sempre falo para as pessoas que vêm conversar comigo, a minha prioridade é fazer a defesa dos interesses do segurado de modo que seja aplicado para ele a melhor regra, a melhor aposentadoria, o melhor benefício. O meu papel é esse, tá? Por quê? Mais uma vez eu digo que eu estou falando isso. Porque eu não posso ficar dependendo de visualizações do canal. Existe monetização no canal do YouTube, mas essa monetização ela é só para quem possui centenas e centenas de milhares de seguidores e também de centenas e centenas de milhares de visualização, que pode fazer uma diferença na monetização. Caso contrário, não. Então, eu entendo que a advocacia ela tem que focar, quando ela for trazer um conteúdo, advocacia e advogados eu falo, quando for trazer um conteúdo aqui no canal, seja sério, trate as informações com mais seriedade, trate as informações aqui para as pessoas que estão vendo, porque as pessoas que estão do outro lado vendo ali, ela vai acreditar no que você está falando. Muitas vezes a pessoa ela não pesquisa, ela acredita no que você está falando. Por isso que é muito séria a informação que vem trazer aqui para você. E essa semana eu fui abordado por pessoas que me seguem, mandaram para mim um vídeo de um outro canal, que escreveu ali, a revisão da vida toda foi aprovada, tivemos uma sentença favorável. E isso tem que ter muito cuidado, gente. Por quê? Porque muitas vieram falar comigo dizendo que a revisão da vida toda foi aprovada. Inclusive, alguns são meus clientes, que eu já tenho o processo em tramitação e quer saber como está o processo deles, se também vai ser aprovado. Cuidado, cuidado. É um apelo que eu faço. E espero que essa pessoa me veja. É um canal
que está todo dia publicando conteúdo sobre revisão da vida toda. Já me falei para vocês, me manifestei aqui, eu disse que eu não falo mais sobre a vida toda porque não tenho o que falar. Só tenho que falar aqui quando tiver alguma atualização. No caso hoje, houve atualização. Mas quando tiver alguma atualização, caso contrário, não tenho que falar mais, gente. Vocês sabem o que funciona, qual que é a regra, o que pode acontecer daqui para frente, pedido de destaque, se vai ser derrubados. Vocês já estão cansados de ver esse sentido. E eu tô falando isso porque esse canal é um canal de 2 advogados, são novos os advogados, mas se dizem experientes, mas estão todo dia falando isso. Mas eu fico envergonhado, porque o nível de conteúdo, com todo respeito à liberdade de cada um, faz o que quiser, mas o nível de conteúdo desse canal engana as pessoas. Ele mascara a verdade. Por exemplo, uma mensagem dessa já fica ali na capa do vídeo. A revisão da vida toda a sentença foi favorável, foi aprovada. Engana. A pessoa acha que vai vencer, mas presta atenção, gente. Eu tenho um processo nosso que não foi suspenso. A gente fez, a INSS apresentou contestação, nós fizemos a réplica, né, a manifestação, e o juiz vai decidir. Dali está aberto. Não significa que se o juiz ele decidir, ele julgar procedente a ação, que você ganhou. A decisão do juiz, o juiz ele é primeira instância, ela vai ficar restrita à decisão das instâncias superiores. No caso, o STF não tem decisão ainda. Pode ser que o processo esteja sentenciado a favor, mas vai guardar a decisão do STF. Ponto. Não precisa você ficar trazendo... Eu tenho dezenas de clientes, vou ficar trazendo todo dia aqui o que está acontecendo nos processos, que o juiz concorda, o juiz... Gente, é um apelo que eu faço. Não sei se esse vídeo pode chegar até essa pessoa, eu não citei nomes, mas muito provavelmente se ele ver esse vídeo, ele vai estar sabendo que eu estou falando dele. Tenha consciência, tenha consciência. Pessoas do outro lado são pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas que estão passando dificuldade financeira, que estão com esperança de que essa revisão seja aprovada. E vocês estão trazendo isso para eles, está falando que está sendo, mas não está. Não está. O que a gente tem que fazer agora é aguardar a decisão do STF. Felizmente. Não precisa disso, tá? Ficar todo dia publicando as coisas. Eu fico refletindo, eu falei que tem tanto trabalho na advocacia, foca no trabalho. A advocacia previdenciária, ela é um trabalho social. A gente está ajudando as pessoas. Então, foca na advocacia, foca em pegar esses casos, verificar se o benefício está errado. Em vários outros vezes eu digo que a revisão da vida toda, ela não está resumida só a isso. As pessoas que me procuram para fazer a revisão da vida toda, em muitos casos já peguei aposentadoria errada, atividade concomitante, atividade de vigia, tempo especial que estava errado, que não foi reconhecido. Tem N oportunidades de uma revisão da pessoa que te procura como da vida toda de estar errado. Não precisa disso. Se você focar na advocacia, a advocacia ela cresce. E por que eu falei inicialmente sobre a publicação, né? Divulgar e captar clientes? Porque quando a gente tem credibilidade, quando a gente recebe uma credibilidade, as pessoas procuram a gente só pelo fato de eu estar trazendo uma informação que as pessoas nos procuram e quer que a gente atua para eles. Isso faz a gente crescer, faz o escritório andar. Não precisa ficar dependendo de visualizações, de crescimento, de monetização de canal. Aqui o escritório é sério. E eu acompanho muitos outros escritórios, a Raiz Centeno, Braguin Torres, Dr. Badari, que ele está representando vocês, e você não vê nenhum deles falando sobre a revisão da vida toda. Todo dia. O Dr. Badari soltou um vídeo ontem, eu vi o vídeo dele, ele se manifestou ali sobre a petição da AGU. Ele disse que não tem o que ficar falando também. Não tem. Falou, o que eu ficar trazendo para vocês agora é encher linguiça. E faço minhas palavras deles, já falei isso para vocês, não tem o que falar, infelizmente. Então, apenas um desabafo. Esses outros canais que ficam aí é só para aquela visualização, gente. Muito cuidado. Acompanhe ali. Trouxe uma informação? Vê do que se trata realmente a informação. Tá? Pois bem, vamos lá. Eu gostaria de falar com vocês sobre, então, a atualização que houve. Dia 25 houve ali uma petição da AGU. A AGU protocolou a petição se manifestando, pedindo o ingresso deles como amicus curiae no processo, né, como amigos da corte. E também fizeram uma petição, já aproveitaram e colocaram um monte de coisa na peça ali, que sem pé e sem nem cabeça. Infelizmente, não entendi nada que ele quis dizer ali, que é o Bruno Bianco, ele é advogado da AGU. Com todo respeito à pessoa, né, mas eu li a peça também
você não entende o que a pessoa quis dizer. Se vocês pegar a peça, fica disponível, você não entende aonde quis chegar, né? Ele só está trazendo confusão ali no processo, não está tratando o que deveria ser tratado. Então, a AGU, ela é parte no processo, ela defende os interesses do INSS, ela defende a União. Esse pedido de ingresso, né, ali nessa inicial, é uma estratégia para poder se manifestar, eu vejo. É porque se vocês observarem tudo que foi relatado ali na peça, eles apresentaram vários argumentos contrapondo, né, questionando a revisão da vida toda, mas muitos argumentos sem fundamento. Falou sobre desaposentação, acréscimo de 25%, fator previdenciário, um monte de coisa. Inconstitucionalidade, lá do artigo 3º, mas nada relacionado à revisão da vida toda. Então, isso demonstra que vocês não devem ficar preocupados. Algumas pessoas ficaram com medo se isso o que pode acontecer agora, porque a AGU está ali se manifestando. Inclusive, não tem... falaram nessa peça e não falaram nada. Então, para mim, vocês não devem nem se preocupar com isso. Eu não vou entrar na peça. Eu vou mostrar para vocês só que houve a manifestação lá, que houve o pedido, e a peça ela foi feita remessa lá para o tribunal. Veja que esse aqui é o site, ó. Dia 25, advogado-geral da União, ele fez uma petição, essa petição de manifestação ali para ingressar com o amicus curiae, e o pedido ele foi remetido para a presidência do STF. O presidente do STF é o Fux, ele vai ter que deferir esse ingresso como a AGU como amicus curiae. Me perguntaram recentemente se a AGU poderia se ingressar como amicus curiae. Pode, eu até falei para ele que eu ia pesquisar. Pode sim, porque até mesmo a BL, que representa os advogados, os aposentados de defesa, eles se ingressaram como amigo da corte também. Só que tem um momento certo para fazer isso. O pedido de ingresso como amigo da corte, ele deve ser feito antes do processo iniciar o julgamento. Então, se nesse caso aqui, o pedido de ingresso da AGU foi para se apresentar ali no plenário virtual, eu digo isso porque está sendo utilizado a página do plenário virtual, né? Esse que eu mostrei para vocês. Se o pedido dele for nesse sentido, plenário virtual, já perdeu o prazo faz tempo. Mas eu acredito que não, que esse pedido de ingresso com amigo da corte é ali para o plenário físico que vai começar ainda, vai ser pautado. Não tem data de julgamento, não tem nada falando sobre isso. O que vocês veem, o oposto, pessoas dizendo, outros canais dizendo que já foi pautado. Vocês já vieram falar para mim que foi pautado dia 5 de junho, eu não sei quando. Não tem nada. Já mostrei para vocês semana passada. Não tem nada relacionado quando vai ser pauta de julgamento. Primeira coisa. E essa petição da União aí, eu acho que é intempestiva, né? Ela deve ser indeferida se for relacionada ao plenário virtual. Mas acredito que é para você ingressar como amigo da corte lá no plenário físico, tá? Se vocês observarem, a AGU ela bate sempre na tecla de que não se trata de regra mais favorável, se trata de pessoas que ingressaram no regime geral da Previdência após 99, após a Lei 8.213, que é a regra de transição, né? Então elas não têm direito. Mas, gente, o Bruno Bianco ele precisa se atualizar um pouco sobre a revisão da vida toda, porque ele está invertendo, está confundindo muitas coisas. Se vocês observarem, uma pessoa que se aposenta hoje, em 2022, em 2019, em novembro de 2019, tivemos a reforma da Previdência. Uma pessoa que se aposenta hoje, ela vai pegar uma regra de transição. Significa dizer que existe a regra da lei anterior, de 2019, que é a Lei 9876, de 99, e existe a regra pós-reforma, Emenda Constitucional 103. Se o segurado que vai aposentar hoje, ele vai ali e faz uma análise, o meu cliente, eu faço uma análise. Se eu verificar que ele possui um direito adquirido na regra anterior, e essa regra ela vai ser mais vantajosa para ele, eu posso aplicar a regra anterior à Emenda Constitucional. Ou, se a regra de transição, que é da Emenda Constitucional 103, ela for mais vantajosa, eu aplico a regra mais vantajosa para ele, a Emenda Constitucional 103. Entenderam? Então, ele tem a possibilidade de aplicar uma regra anterior e aplicar a regra posterior, a Emenda Constitucional 103. É uma regra de transição. Existe isso hoje, e é o que está sendo pedido na revisão da vida toda. Lei 8.213, de 91, Lei 9876. Uma diz
8.213, que deve ser aplicado no cálculo do benefício do segurado todo o período contributivo, todos os salários, isso você já sabe. 9.876, deve ser aplicado o salário de contribuição a partir de julho de 99. Então, essa lei, ela também tem uma regra de transição para a nova lei. Então, quando tem uma regra de transição, se uma for mais vantajosa que a outra, deve ser aplicada a regra mais vantajosa. Por que eu fiz essa comparação para vocês? Porque, para ficar claro, principalmente para a AGU, aí, que a regra de transição ela deve ser aplicada. Sempre que houver uma atualização legislativa, haverá a regra de transição. Para a pessoa que estava preenchendo os requisitos na lei anterior, não seja muito prejudicado com a lei posterior. E ele está falando que não se trata de aplicação de regra mais vantajosa. Se trata sim. Hoje existe ainda, permanece a regra de transição. Entendeu? Enfim, o que está sendo discutido na vida toda é a aplicação da regra mais favorável. Ponto. Não é inconstitucionalidade, não é 25%, não é desaposentação, nem nada. A AGU precisa se atualizar sobre isso. Eles trocaram alhos por bugalhos. É um ditado popular. Mas vamos aguardar. Né? Agora foi endereçado ali para o presidente. O ingresso tem que ser deferido ou indeferido. Acredito que vai ser deferido, não sei. Vamos aguardar. Outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é isso daqui. Vamos ali na tela. Aqui, ó. 27, ontem, substituição do relator. Artigo 38, Regimento Interno do STF. Ministro André Mendonça. Ele substituiu o relator Marco Aurélio. Ele foi o que deu o primeiro voto favorável lá no plenário virtual. Então, houve a substituição do ministro relator. Agora é o André Mendonça. E isso era uma expectativa, porque lá na questão de ordem apresentada pelos advogados que estão defendendo os interesses dos aposentados, levantou essas questões, que o André Mendonça ele está impedido de assumir ali a relatoria do caso, ele está impedido até de votar no processo. E outras pessoas disseram também que, inclusive nós já tratamos isso em outros vídeos, que o voto do Marco Aurélio que estava aposentado, ele deveria ser mantido. Só que eu quero mostrar para vocês aqui que o voto ele seria mantido de um ministro que se afastou, se aposentou, quando houvesse o pedido de vista, como houve do Alexandre de Moraes lá atrás. Deixa eu mostrar para vocês lá no regimento interno. O artigo 134 ele fala o seguinte: o ministro, depois que pedir vista, deverá apresentar o processo, tal. Vamos ler no parágrafo 1º. Ao ressentar-se o julgamento, ou seja, quando o julgamento voltar, ser restabelecido o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos ministros, ainda que compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo. No caso, o Marco Aurélio, ele se aposentou. Deveria ser mantido o voto do Marco Aurélio, mas quando houvesse o pedido de vista e o processo voltasse para julgamento. Nesse caso, houve o pedido de destaque do Nunes Marques, o processo ele vai para o plenário físico, ele vai ser reiniciado, começa do zero. Então, por isso que houve essa substituição do relator. E é possível acontecer isso, a gente já esperava. E quando eu falo que o André Mendonça, ele deveria ser declarado impedido, isso foi levantado lá na questão de ordem, é que quando o processo da revisão da vida toda ele estava com 5 votos já apresentados já, quem era o advogado-geral da União era o André Mendonça, atual ministro da STF. André Mendonça, ele era advogado-geral da União. Então, ele defendia os interesses da União, INSS especificamente. E hoje, ele foi declarado o relator do processo. Então, se ele era parte, defendia os interesses do STF, do INSS lá atrás, o processo já havia iniciado, e hoje ele é ministro, é o relator que vai julgar o processo, ele deve ser declarado impedido. E não foi. Nós podemos ver ali que não foi. Anteriormente, em outros vídeos, já mostrei para vocês também, que já houve manifestação do Fux, do presidente do STF, sobre pedido de destaque, e quando há um pedido de destaque, o processo será reiniciado, não será considerado, né, quando for começar a ler no plenário físico, e que será apresentado um novo relator, novos votos, todos os votos que haviam sido proferido antes seriam zerados. Ou seja, o Marco Aurélio, então, foi desconsiderado desse processo, o voto dele não é mais o relator, André Mendonça vai ser o relator e vai distribuir o voto dele. Lá no regimento interno também fica claro para a gente que o relator, no caso o Marco Aurélio, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele vai ser substituído. Quando? Artigo 38,
O relator será substituído, até deixei grifado aqui. Inciso 4. Em caso de aposentadoria, Marco Aurélio aposentou. Por quem? Pelo ministro nomeado para sua vaga. Então, o regimento interno deixa claro isso. E quando a gente observa na página do STF, eles colocam exatamente aqui o artigo que eu acabei de ler para vocês. Artigo 38 do regimento interno do STF. O relator é substituído, em caso de aposentadoria, pelo ministro nomeado para sua vaga. Quem foi nomeado? O André Mendonça. Só que eu volto na questão. André Mendonça ele deve ser declarado impedido. Só que não vemos isso. Já mudou ali no sistema do STF que ele foi nomeado ali o relator. Será que não está sendo observada essa questão do impedimento? Como eu disse para vocês, o processo já tinha 5 votos, ele era advogado geral da União, hoje ele é ministro, ele é impedido. Agora vamos observar o que pode acontecer a partir de agora, gente. Quando reiniciar o processo, vamos ver se os advogados responsáveis eles vão se manifestar dentro do processo, porque o ministro André Mendonça ele foi nomeado relator. A gente tem que analisar o seguinte ponto. Se o ministro André Mendonça ele fosse declarado impedido, isso seria positivo, muito positivo para os segurados, para os aposentados. Por quê? Porque haveriam 10 ministros para votar, se um fosse declarado impedido. Se houvesse empate, novamente lá na frente, se houvesse empate, o resultado final vai ser favorável para os aposentados, né? Não vai passar para o presidente da STF decidir, julgar. Como diria o artigo ali, se não me engano é o artigo 134 que fala que se houver impedimento, fora e se houver empate de julgamento, quem vai decidir é o presidente do STF. Nesse caso não, porque a parte que recorreu ao INSS, ele perdeu. Tese, né? Se houver empate, ele vai ter perdido. Então será a vitória dos aposentados. Enfim, isso não aconteceu. O André Mendonça ele foi nomeado relator. Então vamos ver como que vai ser a novela daqui para frente. Mais uma vez eu falo, podemos nos surpreender com o voto do André Mendonça. De repente ele vota a favor de todo mundo aí. Tá bom, gente? Basicamente isso. Uma pincelada em cada informação. Vocês acessem o portal do STF. Vocês podem verificar todas essas informações, regimento interno, a petição da AGU. E para finalizar, eu digo para vocês, não tem pauta de julgamento, não tem data, não tem nada certo. A revisão da vida toda não foi aprovado. Sentença de juiz que foi procedente ela não tem vantagem nenhuma por enquanto, porque vai ficar restrita a decisão do STF. Então, muito cuidado com esses vídeos. Eu chamo de vídeos sensacionalistas, que só querem ganhar visualizações e não estão nem um pouco preocupados com o aposentado. Muito cuidado, tá, gente? Se houver informações na próxima semana, eu volto aqui para falar com vocês. Certo? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.